Bom dia, tudo bem? Quinta-feira hoje, dia de mais social. Eu adoro as quinta-feiras onde eu posso contar um pouquinho para vocês de projetos sociais, ONGs, também alguns projetos individuais aqui de São José dos Pinhais, de Curitiba, de região metropolitana. Então hoje a gente vai conhecer o Sopão Curitiba. Hoje eu vou conversar aqui com a Larissa Ribeiro, né? Ela que é voluntária lá no Sopão Curitiba. Enquanto eu chamo ela para participar aqui da live, eu vou pedir para que vocês mandem aviãozinho para convidar as pessoas a assistirem também para conhecer mais sobre esse projeto. Então eu vou chamar ela aqui. Se quiserem dar coraçãozinho também, tá liberado. Vamos lá. Sopão Curitiba, encontrei aqui, já mandei o convite. Enquanto isso, podem ir mandando os aviãozinhos, que hoje eu vou conversar com a Larissa. Aqui. Vou convidar você, Larissa. Só aguardando a resposta aqui. Olá, boa tarde para todo mundo que está entrando. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia, bem-vinda aqui ao Mais Social da Rádio Mais. Que bom que você aceitou meu convite para vir conversar com a gente aqui sobre o Sopão Curitiba. Obrigada pelo convite, estou muito feliz. Então, o IGTV dá pra gente 1 hora para conversar. Às vezes 1 hora não é o suficiente, porque eu gosto de saber tudo sobre o projeto. Então eu já vou começar perguntando, Lari, como é que surgiu o Sopão Curitiba? Bom, o Sopão surgiu em 2018, na época do inverno a gente começou, justamente porque estava um frio bem intenso naquele ano. O inverno aqui de Curitiba ele costuma ser um pouquinho sofrido. E essa vontade de ajudar e aquele aperto no coração de ver notícias que a gente sempre vê aí de pessoas morrendo por conta do frio no inverno. Então a gente começou entregando 40 porções de canja. Era para ser só no inverno, mas ninguém teve coragem de parar, e aí a gente seguiu, e estamos aí há 2 anos e meio, quase. 2 anos e meio, então, entregando as marmitas, né? E como é que Sim. são essas ações do projeto? Como é que vocês fazem? Como é que vocês se programam para ir? Bom, a gente começou com o foco de entregar refeição para o pessoal em situação de rua, né? No começo a gente seguiu assim, mas o Sopão foi se reinventando ao longo do tempo. Então, todos os sábados a gente tem ação, a gente prepara as marmitas durante o dia e entrega à noite para o pessoal em situação de rua. E durante a semana a gente tem algumas ações também em 2 comunidades mais precárias, mais vulneráveis aqui de Curitiba. Que daí a gente leva a doação dependendo da demanda, da necessidade das pessoas. Então a gente leva cesta básica, leva leite, faz campanha de Dia das Crianças, que é o que a gente está fazendo agora. Então a gente tem essas duas frentes. A gente atende as pessoas em situação de rua toda semana, aos sábados. E durante a semana, sempre que a gente consegue, de acordo com o que a gente vai recebendo e o retorno das pessoas, a gente atende essas 2 comunidades também, que é a Ocupação Tiradentes e a comunidade Jardim Santos Andrade. E fora essas comunidades, vocês atendem mais alguma outra comunidade, em alguma outra região da cidade? A gente atende esporadicamente, mas com frequência mesmo são essas duas. Mas claro que dependendo da necessidade das pessoas, conforme vai surgindo alguns pedidos de ajuda, né? A gente tenta ajudar da maneira que dá. Mas esse apoio, esse auxílio mais de perto, assim, a gente faz nessas 2 comunidades. Você falou agora de ação de Dia das Crianças, né? Como é que vocês estão se organizando para esse dia? Como é que vai ser? Bom, a gente montou um kit bem legal de Dia das Crianças em parceria com outros grupos, que é o Nova Geração e o Voluntariando. A gente montou um kit bem bacana, vai ter livrinho pedagógico para colorir, lápis de cor, massinha, refrigerante, pipoteca. É um kit bem completo, assim, para tentar suprir um pouquinho essa falta de festa e que a gente está tendo nesse período de pandemia.
E aí, como a gente não vai poder fazer essa festinha, não vai poder estar mais perto deles, a gente montou esse kit, vai fazer a montagem dos kits hoje. Daí a gente vai higienizar tudo para poder reduzir os riscos, né? E daí a primeira ação vai ser nesse sábado da entrega dos kits e na outra semana a gente vai entregar os 400 kits na Santos Andrade. Então, para ninguém ficar sem presentinho de Dia das Crianças nas Sim, comunidades, né? pelo menos uma lembrancinha, assim, enquanto a gente não pode fazer festa, não pode abraçar, né? Você falou então dessa pandemia, né, da Covid. Como é que estão as ações de vocês na pandemia, né? Porque muita coisa deve ter mudado, né? Sim, a gente primeiro sentiu uma falta assim de bastante gente nas ações, porque é bastante gente do grupo de risco ou que mora com quem é do grupo de risco. Mas por outro lado, a gente recebeu vários voluntários novos, bastante gente disposta a ajudar. Então, a gente foi se adaptando, né? A gente começou reduzindo as nossas equipes na cozinha e na entrega para evitar aglomeração, para evitar riscos. A gente está fazendo as entregas um pouco mais rápido, um pouquinho mais afastado, né? Para não colocar principalmente quem está na rua em risco, porque é a nossa maior preocupação, porque são as pessoas que têm uma dificuldade de acesso à saúde muito maior, né? Então a gente reduziu as nossas equipes, a gente está tomando o dobro do cuidado com relação à higiene, com relação né, ao contato, enfim. E, bom, a gente vai percebeu novas necessidades das pessoas que estão na rua, principalmente com relação à água e a produtos de higiene, sabonete, escova de dente, pasta de dente. Então a gente adaptou as entregas lá, não só a refeição, mas esses kits de higiene para tentar reduzir um pouquinho os riscos de contágio e de transmissão de quem está na rua. E vocês do projeto, vocês têm sede própria para trabalhar ou não tem uma sede? Ainda não. A gente usa, na verdade, a cozinha de um outro grupo, que é o Rango de Rua. O espaço é deles e a gente usa todos os sábados lá, que eles cederam pra gente. Mas ainda é um espaço compartilhado. A gente tem um sonho aí de, em breve, ter um espacinho próprio para a gente conseguir não só preparar as refeições, mas fazer outras ações que sejam na sede mesmo. Mas ainda a gente está usando um outro espaço. E para quem quiser ajudar a ser um voluntário, como é que pode fazer? A gente precisa muito de ajuda de todas as formas possíveis, principalmente de voluntário. Quem quiser conhecer a cozinha, quem quiser ajudar de alguma forma na cozinha, na entrega ou em alguma ação que a gente faça na comunidade, é só mandar mensagem aqui no Insta mesmo do Sopão, pedir para participar, que a gente vai dando as instruções. E também dá para ajudar financeiramente, dá para ajudar com alimentos não perecíveis, com leite, com roupas, com brinquedo para as crianças, cobertores, ou então, de repente, fazendo um docinho, um bolo, uma sobremesa para a gente entregar na rua, ajudando a arrecadar no condomínio, com a vizinhança, né? Tem várias formas de ajudar. A gente recebe, eu acho que quase tudo de doação, porque o que não é entregue na rua, a gente entrega nas comunidades, para as famílias que precisam. Então, nada se perde aqui. Então, quem tiver alguma coisa para doar, tiver interesse em conhecer o projeto, é só mandar uma mensagem, falar com a gente. Daí a gente vai conversando e vai combinando certinho, dependendo do que for, do que a pessoa tem para doar, o que a pessoa quer ajudar, como que ela quer contribuir. Então, se eu fizer um bolo ali no final de semana, quiser compartilhar com vocês, como é que eu faço para entregar? Eu posso ir até vocês ou vocês marcam e vêm buscar? Dá para ir até a nossa cozinha lá no sábado, entregar direto, se for viável. Se tiver muito contramão, a gente combina de buscar, tem voluntários que podem ir buscar também. É só mandar uma mensagem que a gente passa o endereço se a pessoa puder entregar. A gente está trabalhando aos sábados na Barreirinha. A nossa cozinha fica lá, a cozinha do Rango. E quem quiser e puder levar lá, não tem problema nenhum, a gente recebe. Mas a gente combina também para retirar, para não afastar ninguém de poder ajudar, né? Às vezes a pessoa não tem como se locomover, não tem como sair de casa, então a gente busca também. Às vezes a pessoa está na quarentena, né, do grupo de risco, Sim. Mas quer ajudar vocês, então tem essa possibilidade. Tem e os muito, voluntários? E a gente recomenda, inclusive. E os voluntários, quais são as funções travou aqui, deles dentro do Sopão Curitiba? Eu vou repetir, então.
Dentro do Bom, Sopão Curitiba, quais são as tarefas dos voluntários? a gente tem o pessoal que ajuda na cozinha, na entrega mesmo, a galera que tá ali com a mão na massa, né? Antes da tinha o Tiradentes, que é um projeto que recebe as crianças no contraturno da escola para diversas atividades, atividades de reforço ou então atividades extracurriculares. E daí tem voluntários que estão lá toda semana também atendendo essas crianças, passando um tempinho com elas. Agora, nesse período, está suspenso, né? Mas tem os voluntários que ajudam durante a semana, o pessoal que está pegando doação e recebendo e guardando doação. Tem o pessoal que faz essa função, que às vezes não pode estar na cozinha, né? Porque tem mais gente e tal. Tem também um pessoal que ajuda a gente aqui nas redes sociais. Então a gente tem voluntários que cuidam das campanhas, que conversam com o pessoal aqui no Insta. Enfim, tem voluntário para todo tipo, tem trabalho para todo tipo de gente no Sopão. A gente aceita muita ajuda e não só, né, saindo de casa, entregando a marmita, apesar de eu sempre recomendar que todo mundo faça isso pelo menos uma vez, assim, porque é uma experiência transformadora. E se por um acaso eu não tiver muito tempo para ser voluntária, mas quiser acompanhar em uma ou outra ação de vocês, é possível também? Sim, é possível. Não tem nenhum vínculo para quem quiser participar, você não é obrigado a continuar, né? Você pode ir uma vez só, você pode ir de repente na cozinha, ficar uma hora com a gente, ajudar a cortar alguma coisa e ir embora. Não tem esse compromisso de ficar do início ao fim ou de, né, frequentemente. É só chegar lá, manda uma mensagem pra gente montar a listinha por conta da quantidade de gente, né? Mas toda ajuda é muito bem-vinda, dentro das limitações de cada um, dentro daquilo que cada um pode fazer e do tempo que cada um tem a dispor, né? Você falou também de doações, né? Que vocês aceitam tudo. Mas quais são as que vocês mais estão precisando no momento? Bom, a gente está precisando bastante de alimentos não perecíveis em geral, porque a gente tem usado bastante e tem distribuído bastante cesta básica também, né? Porque a gente não gosta de deixar o alimento parado lá na cozinha por muito tempo, a gente tenta distribuir ao máximo. Então a gente precisa bastante de alimentos não perecíveis em geral. Café, arroz, feijão, macarrão, farinha de milho para farofa, né? E cobertor. Cobertor é a nossa maior demanda, eu acredito. Principalmente porque, né, com esse tempo louco de Curitiba, hoje já choveu. E as pessoas que estão na rua, as roupas que eles têm, os cobertores que eles têm, quando chove não tem como lavar, não tem como secar. Então eles acabam jogando fora e já precisam de novo. Então, alimentos não perecíveis e cobertores são, acho que, as duas coisas que a gente mais precisa, assim, e com maior urgência. Você falou agora de chuva. Eu vi no Instagram de vocês que vocês não param nem com chuva. Se estiver chovendo, se tiver um toró, vocês vão e entregam isso mesmo? Sim, quando não chove, a gente geralmente para em alguns pontos para entregar e o pessoal vai até a gente. Quando tá chovendo é um pouco mais difícil porque o pessoal que tá na rua, eles procuram algumas marquises para se esconder um pouquinho da chuva, né? E daí a gente muda a nossa dinâmica, a gente vai atrás das pessoas para entregar comida para eles, porque a chuva não tira a fome, né? Então a gente vai até a galera, não paramos nem na chuva, a gente redobra os cuidados, principalmente agora na pandemia, que não dá para ninguém ficar gripado, né? Mas a gente está lá todo sábado, faça chuva, faça sol. E as doações, elas caíram agora nessa pandemia? Oscilou bastante, assim. A gente teve um período que veio bastante doação, a gente recebeu bastante ajuda. Aí teve um período que caiu um pouquinho, eu acho que, né, ninguém imaginava que a gente ia ficar tanto tempo nessa pandemia, nessas dificuldades. Então, caiu um pouquinho as doações, mas nada muito drástico, assim. Eu acho que a gente tem conseguido se manter, a gente tem dado um jeito, assim. Mas não tá como era no começo. A gente tem recebido bem menos doação agora do que a gente recebeu no começo. Mas foi mudando, assim, a gente foi se adaptando, foi se reinventando aí, dependendo conforme o que vai acontecendo, né? Eu falei que esses dias o preço do arroz subiu pra caramba. Eu falei, vamos fazer macarrão, vamos fazer polenta, vamos fazer outra coisa. Se reinventando e vai se adaptando, né?
Então, dependendo do que aconteça, vocês vão dar a volta por cima, vão conseguir outros meios para conseguir entregar as marmitas, né? E aqui eu queria saber também, eu vi um outro tipo de ação. A tua tela tá travada para mim, eu queria perguntar se você tá me escutando bem ainda. Agora eu tô, acho que tinha dado um problema na conexão, agora voltou. Voltou, travou um pouquinho, eu ia fazer outra pergunta, mas fiquei com medo de ser cortada pelo Instagram. Que eu vi também no Instagram de vocês uma entrega de carrinhos, né, para carrinheiros. Eu queria saber como é que foi essa ação, porque eu não consegui entender ali pelo Instagram, meu computador estava sem som e eu quero saber de você. Bom, a gente, né, a gente entrega a refeição pro pessoal, mas eu acho que vai muito além disso. A gente gosta de conhecer as pessoas, eu acho que tirar esse rótulo e esse preconceito que muita gente tem, né, de que morador de rua, né, é tudo de negativo que as pessoas costumam falar. Então a gente sempre quer conversar com as pessoas, entender a história das pessoas. A gente conheceu várias pessoas que queriam voltar para casa, várias pessoas que queriam ter um emprego para poder comprar a própria comida, para poder ter um pouquinho de dignidade, né? E foi o caso dessa entrega de carrinhos, aconteceu 3 vezes que a gente já entregou carrinhos, que são pessoas que trabalham com reciclagem, mas estavam trabalhando, assim, pegando as coisas na mão, colocando em carrinho de mercado, colocando de outras formas, e não estava sendo suficiente para poderem, né, conseguir uma renda mínima ali por mês para poder comprar alguma coisinha. E aí a gente conheceu essas pessoas, a gente entendeu que para eles ter um carrinho seria uma outra vida, assim, que eles teriam, iam ganhar um pouco mais de dignidade. E a gente comprou esses carrinhos de reciclagem, a gente fez uma campanha no Sopão na época para comprar esses carrinhos. E aí o primeiro deles a gente entregou no Natal de 2018, foi bem legal, a gente colocou laço para presente, fez uma entrega bem bacana. E o segundo a gente entregou no ano passado, se não me engano, para uma moça que a gente conheceu, que mora lá na Vila Torres. E foi muito bacana, assim, porque muito mais do que levar a comida, a gente está tentando ajudar as pessoas também que, né, que querem mudar um pouquinho de vida, que querem ter uma condição um pouquinho melhor, que querem ter um pouquinho mais de dignidade, né, do que... Não que as pessoas não tenham dignidade, mas do que a sociedade em geral costuma dar, né? E foi muito bacana, então a gente entrega a comida, mas a gente também sempre tenta ajudar as pessoas naquilo que elas precisam para sair da rua, para poderem crescer um pouquinho mais a ponto de conseguirem ter um sistema de apoio, ter um suporte para poder sair da rua quando estiverem prontos e quando, né, tiverem condições para isso. Então foi bem bacana, assim, essas duas entregas que a gente fez foram bem legais, foram bem emocionantes, assim. Todo mundo chorou muito na época, porque depois disso, vários dias o pessoal via a galera, os dois rapazes trabalhando com o carrinho e mandavam foto pra gente. Qualquer horário eles estavam lá trabalhando. E isso devolveu, eu acho que um pouco o ânimo para eles, assim, para poderem começar a trabalhar e para quem sabe um dia conseguirem sair da rua, né? A história dela também, da segunda moça que vocês entregaram o carrinho, foi parar no Razões para Acreditar. Eu tava olhando Sim, ali. Você pode contar um sim, pouquinho pra gente? conto. A Maria, a gente conheceu ela entregando as refeições lá no Capanema. E, bom, a gente fez uma festinha de aniversário pro Otávio, que é o filho da vizinha da Maria. E ela cedeu o espaço da casa dela pra gente fazer a festinha lá. Ela abriu toda a casa dela pra gente fazer uma bagunça lá. A gente fez uma festa bem legal. E ela também, ela estava trabalhando com reciclagem, só que era no carro deles em cima. E estava quase quebrando, assim, estava bem, em condições bem precárias. E aí a gente pensou que, poxa, ela tá ajudando a gente a dar esse presente pro Otávio, nada mais justo do que a gente também dar um presente para ela, né? E aí uma voluntária se mobilizou no grupo para fazer essa campanha para arrecadar o dinheiro pro carrinho. E daí a gente entregou de surpresa para Maria no dia da festinha, um dia depois, se eu não me engano, porque pra gente ela foi uma super-heroína também. A festa foi com tema de super-heróis. E a gente falou para ela que ela também foi uma super-heroína naquele dia, né? Porque o gesto dela foi muito bacana, ela abriu o espaço para a gente poder fazer essa festinha. Ela não ia ganhar nada em troca para isso.
E então a gente resolveu dar esse presente para ela e para a família dela. E foi muito bacana também, porque mais uma vez, né, uma condição um pouquinho melhor para o pessoal poder trabalhar. Então foi muito bacana, acabou saindo no Razões para Acreditar. Rolou uma mobilização bem grande para a gente conseguir. E daí compartilharam a história da Maria lá no Razões para Acreditar e foi muito legal, porque a história dela é muito inspiradora, ela é uma pessoa muito inspiradora e a gente ficou bem feliz de mais gente ter conhecido a história dela. É que nem você falou agora, né? Muita gente tem uma visão errada dos moradores de rua. Às vezes eles querem um pouquinho de condição para poder trabalhar. E às vezes é isso que tá faltando, né? Para poder seguir Sim, em frente. sim, E eu acho que pode falar. ninguém quer estar na rua. Muita gente, às vezes a gente ouve as pessoas falando que preferem estar na rua, mas a gente não vê o que está por trás, né? Às vezes a pessoa prefere estar na rua do que sofrer qualquer tipo de abuso que estava sofrendo dentro de casa, prefere estar na rua do que viver em condições humilhantes que estava vivendo antes, prefere estar na rua do que sofrer preconceito que estava sofrendo. Então, a gente sempre tem que ver o que está por trás do que a pessoa está falando, né? Porque eu acho que ninguém está na rua, ninguém escolhe passar frio, ninguém escolhe dividir o que está comendo, às vezes, do lixo com rato, com barata. Ninguém escolhe isso por livre e espontânea vontade, né? Então a gente sempre tem que tentar afastar esse olhar de julgamento para tentar entender as pessoas e tentar se colocar um pouquinho no lugar do outro, né? E eu queria também saber um pouquinho mais de vocês. Quantos voluntários vocês são? Como é que vocês se comunicam para fazer essa mobilização? Como é que vocês se juntaram? Bom, a gente começou com um grupo pequeno, acho que eram 10 pessoas. Na época que eu estava na faculdade, eu chamei uns amigos da faculdade mesmo, e a gente começou com esse grupo pequeno, assim. Hoje a gente tem aí uma equipe de mais ou menos 200 voluntários, a gente tem um grupo, que daí são esses voluntários tanto da entrega da cozinha, voluntários que fazem as ações nas comunidades, voluntários que cuidam das redes sociais, todo mundo tá junto lá. E a gente se conversa nesse grupo, ele é bem dinâmico, tem gente de todos os perfis, e isso é muito bacana, porque daí cada um ajuda da forma que tem mais afinidade, né? Mas a gente está com uma equipe aí de mais de 200 voluntários. E sempre aceitando mais voluntários. Então, quem quiser ser voluntário está aberto. É só Sim, procurar vocês. todo mundo é muito bem-vindo. Então, como a Lari falou aqui, para poder participar é só procurar eles pelo Instagram, pelo próprio Instagram, pelo telefone, né? Se você puder me passar depois, eu vou colocar lá no IGTV se a gente conseguir falar essa live. Então, não tem jeito. Se você quiser ser um voluntário, você vai conseguir aqui pelo Sopão Curitiba. Sim. Né? Vocês estão de braços abertos para receber quem precisa, né? Quem quer ajudar. E Lari, Sim, queria saber. e é muito. Só para fechar com relação aos voluntários, a gente sempre reforça para o pessoal participar mesmo, porque a gente notou que você trabalhar de forma voluntária em alguma ação, você está ajudando não só quem está na rua, mas você está se ajudando também. É uma experiência que beneficia a todos e eu acho que vale super a pena assim, investir um tempinho para ajudar de alguma forma e para, né, ser ajudado também. Receber isso em troca. Então, por isso que eu sempre insisto que toda ajuda é muito bem-vinda, porque eu acho que vale super a pena essa transformação. Eu converso aqui toda quinta-feira com várias pessoas de vários grupos, né? De vários projetos, ONGs. E nessa conversa sempre me falam isso, sempre me afirmam que fazer voluntariado é mudar a si mesmo, é ter esse calorzinho, como falaram para mim na semana passada. Então, quem quiser, eu aconselho. Já fiz voluntariado também, quero voltar a fazer um dia, né? Infelizmente agora, nesse momento, eu ainda não consigo. Mas eu também afirmo que fazer voluntariado é tudo isso, sim. Você se sente melhor, é um peso que sai das suas costas. Você conhece mais o outro, não é mesmo? E nem você Sim. falou agora, né, de conhecer o que está por trás da pessoa, né? Sim. E eu queria Acho saber que a gente atrás de você, Lari, como é que você despertou em você esse voluntariado também?
Bom, eu aprendi desde cedo, assim, com os meus pais, essas noções de empatia e de olhar não só para mim, mas olhar para o próximo. Então, eu sempre tive isso, eu tive ótimos exemplos em casa e desde muito nova eu já participei de ações quando eu ia, frequentava a igreja. Dentro da igreja, a gente preparava a refeição e levava para o pessoal em situação de vulnerabilidade, não era na rua, mas para pessoas em situação de vulnerabilidade. E então eu sempre tive essa vontade de fazer mais, assim. E aí um dia eu tava saindo do trabalho, eu vi uma pessoa em situação de rua e foi um dia que eu não conseguia até ajudar ele, ninguém que estava passando estava dando atenção para ele. E aí aquilo mexeu muito comigo. Eu cheguei em casa e eu comecei a ficar incomodada. Eu falei que, cara, eu posso fazer mais. E a partir do momento que eu posso fazer alguma coisa, eu me torno corresponsável. É assim que eu me vejo. Então, nesse momento me deu um clique, assim, de que eu tinha que fazer alguma coisa, de que eu tinha que usar o meu tempo livre, usar o meu espaço, os privilégios que eu tenho, né, em comparação com outras pessoas, não só para o meu benefício, mas para ajudar de alguma forma em problemas dos quais eu também sou responsável. Então foi por isso, assim, eu acho que começou muito com um sentimento de eu posso fazer alguma coisa, porque eu também faço parte da sociedade, eu acho que é uma responsabilidade coletiva, né? E, e depois disso eu aprendi muito, assim, eu achava que eu já sabia muita coisa, mas eu aprendi demais. E isso mexeu comigo de várias formas e trabalhar com o sopão transformou muito a minha vida profissional, minha vida pessoal, em vários aspectos, assim, eu aprendi a olhar para as pessoas sem julgar, sempre tentar entender o que está por trás, e isso na minha vida profissional ajuda muito, assim. É, então, eu aprendi muita coisa com quem está na rua, com quem está em situação de vulnerabilidade, eu aprendo todos os dias e, e vale muito a pena, assim, é uma experiência, é muito triste, né, porque a gente vê pessoas passando por uma dificuldade que a gente nem imagina. Às vezes você vê as pessoas valorizando coisas que a gente nem se toca durante o dia. A gente toma água e nem percebe o quanto a gente tem que ser grato por estar tomando água. A gente na rua que não tem acesso à água. Então, é muito triste, é muito forte ver tudo isso e ver essas dificuldades e não poder fazer mais. Mas ao mesmo tempo é muito gratificante você ver que você consegue, junto com várias pessoas, e o quanto o poder, né, da união das pessoas consegue fazer alguma coisa. E eu acho que isso já é muito válido. A partir do momento que você pode fazer algo, por menor que seja, menor que pareça ser, né, você já vai estar de alguma forma mudando a vida de alguém, nem que seja a sua. Então, assim, eu recomendo para todo mundo participar de algum tipo de ação voluntária, não necessariamente do sopão, pode ser em qualquer causa que você se identifique mais, né? Dependendo daquilo que você tem de propósito na sua vida. Mas vale muito a pena, é uma experiência transformadora para todos os lados. E também é um momento de desconstrução muito grande, assim, porque você começa a quebrar rótulos e preconceitos que você tem a vida inteira e a conhecer outras realidades, né? E você falou até que vocês conhecem as pessoas, veem o que está por trás. Vocês mantêm o contato com essas pessoas das comunidades? Alguns conseguem falar com vocês de alguma maneira? Ou toda vez que vocês chegam para fazer esse trabalho voluntariado, eles vêm? Como é que funciona? Bom, a gente tem contato com o pessoal nas comunidades, a gente combina sempre as ações com eles, né? Lá na Tiradentes a gente sempre marca com a Carla que é responsável pelo projetinho, que é esse projeto que atende as crianças no contraturno. Então, sempre que a gente vai fazer uma ação, a gente conversa com ela para que seja uma ação realmente que, né, que atenda a demanda da comunidade, para não só fazer algo por fazer, para a gente levar o que realmente seja a demanda do momento, porque eu acho que eu falei que a gente recebe todo tipo de doação, só que quando a gente vai entregar a doação, a gente não entrega por entregar, a gente entrega o que as pessoas estão precisando, porque a gente não está descartando coisas, né? A gente está realmente tentando ajudar. Então a gente tem esse contato com o pessoal das comunidades que a gente atende. A gente sempre combina antes, a gente conversa antes, vê o que estão precisando, que campanha que a gente pode fazer, de que forma que a gente pode ajudar. Então a gente sempre mantém esse contato próximo, assim, tenta ir lá possível para conversar, para ver de que forma que a gente pode ajudar, de que forma que eles podem ajudar, manter essa troca, né? Então a gente tem sim, é bem bacana, assim,
a gente criou essa relação muito bacana, uma amizade muito bacana com o pessoal. E eu acho que isso é essencial, assim, para a gente atender realmente as pessoas e conseguir ajudar de uma forma que as pessoas possam realmente ser ajudadas, né? E Lari, eu vi lá no Instagram de vocês que vocês foram convidados para conversar sobre voluntariado no Paraná. Né? Foi com a primeira-dama do estado, né? E outras autoridades. Eu queria saber como é que foi essa conversa. Me explica melhor. Foi muito legal, teve esse bate-papo aí para comemorar os 30 anos da Semana do Voluntariado Paranaense, que é uma data que pouca gente conhece, né? E ela surgiu há 30 anos atrás, então a gente rolou esse bate-papo. Eu fiquei muito feliz porque eu representando, né, os jovens voluntários e foi muito bacana poder falar um pouquinho em nome do trabalho voluntário em prol das pessoas em situação de vulnerabilidade. Foi muito legal. A gente conversou um pouquinho sobre justamente os benefícios do trabalho voluntário, porque eu acho que a gente fala pouco sobre isso. As pessoas têm receio em falar, né, que o trabalho voluntário ele também é algo positivo para a gente. E a gente precisa falar sobre isso, porque é uma forma de incentivar as pessoas a participarem, né? Então, foi muito bacana, foi um momento de troca muito legal, assim. E foi muito bom poder comemorar esse dia, celebrar esse dia e, de alguma forma, dar visibilidade para essa data, né? Para que mais pessoas venham a conhecer esse projeto, para conhecer essa Semana do Voluntariado Paranaense, para que isso incentive, de alguma forma, as pessoas a se envolverem, né? Não só financeiramente, porque eu acho que o apoio financeiro ele é importantíssimo, é o que mantém, né, muitas iniciativas, muitos projetos, mas eu acho que o que muda realmente a vida da pessoa, o que transforma a pessoa é o contato, tanto do voluntário quanto de quem está em situação de vulnerabilidade, que é o caso do Sopão, né, o que a gente atende. Então, para incentivar as pessoas a terem esse contato com a ação voluntária, para se permitirem ter esse contato, né, e se permitirem se desconstruir dessa forma, conhecer uma nova realidade, entender de que forma a gente pode ajudar, de que forma isso pode... a gente pode mudar essa realidade um pouquinho, né? E começar de alguma forma. Então, foi um momento muito bacana. A gente teve uma troca muito legal nesse dia. Conversou bastante sobre esses benefícios do trabalho voluntário e também como que é essa gestão, né, de voluntários. E eu queria saber também, Lari, que nesse tempo de voluntariado, você deve ter uma história que te marcou, que te deixou emocionada, que te tocou muito. E eu queria saber se você tem essa história para contar pra gente, para compartilhar. Tem muitas. Não sei nem qual que eu conto. Mas, a gente tem bom, tempo ainda, então vou separar as 3 mais. Então fechou. Bom, a gente gosta de conversar com as pessoas, né? Como eu falei, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, de conhecer as pessoas. E conhecendo essas pessoas, a gente conheceu aí muitas histórias marcantes, muitas histórias tristes e muitas histórias emocionantes também. Acho que algumas coisas, assim, que eu gosto de contar. A gente encontrou um rapaz uma vez e ele falou que era aniversário da mãe dele, que ele não conversava há alguns anos já. E ele perguntou se a gente podia ligar para ela. Daí ele passou o telefone e ele conversou com ela por 5 minutinhos, assim. E foi muito emocionante ouvir essa conversa, porque eu acho que foi um lembrete de como a gente precisa valorizar, né? Quem a gente tem por perto, quem é a nossa família, nossos amigos. Foi muito forte, assim. Ele se emocionou, todo mundo que estava perto se emocionou, porque ele teve a chance ali de, por 5 minutos, que parece muito pouco, né? Conversar com a mãe dele, falar para a mãe dele que ele estava bem. Deu para ouvir o suspiro de alívio da mãe dele, ouvindo que ele estava bem. Ele falando o quanto ele ama a mãe dele, o quanto essa situação, mesmo eles estando longe, o quanto ela é importante para ele. E eu acho que esse foi, além de um lembrete para a gente valorizar as pessoas, foi um lembrete também para a gente parar de julgar quem está na rua, né? Porque são pessoas que têm família, que têm saudades, que têm histórias. Então foi muito emocionante esse dia, foi muito forte. Assim, eu cheguei em casa e abracei minha mãe na hora. Eu falei, mãe, te amo. Porque eu acho que a gente fala isso pouco, né? E, bom, e uma outra história que acho que emociona muito, acho que foi uma das primeiras histórias mais emocionantes que a gente teve, assim, no Sopão, foi lá no comecinho. A gente conheceu um rapaz
que ele falava que ele era da rua, que ele é hippie, que ele ia visitar a mãe dele, mas que ele ia voltar pra rua porque o lugar dele era lá. E a gente conversou com ele, acho que por 3, 4 meses, a gente conversava com ele toda semana. Falava que, ó, a gente consegue te ajudar a voltar pra casa, ele mora no interior do Paraná. Mas fica lá, é sua mãe, é família, é tão melhor estar perto da família, né? E ele falava que não, eu só vou lá ficar uma semana, passar o Natal com a minha mãe e depois eu volto pra rua. Aí a gente falou, beleza. Aí a gente fez uma campanha, comprou a passagem pra ele. Daí no dia a gente brincou que fez um dia de princeso pra ele, porque daí a gente levou ele, tomou banho, se arrumou, se vestiu, a gente jantou junto, ficou um tempão conversando até o horário do ônibus. E aí ele foi, a gente estava em contato com a mãe dele também, ela estava avisando a gente quando ele chegasse lá. E ele passou o Natal com a mãe dele, na semana seguinte a gente recebeu um vídeo dele tomando banho de rio com a família. E vai fazer 1 ano e meio, 2 anos, vai fazer 2 anos já que ele tá lá, que ele não voltou, que ele tá com a família dele, a gente tem contato às vezes, ele já falou que ele não quer voltar pra rua, que ele não lembrava como era esse contato com a família, como isso muda, né? Ter esse sistema de suporte, esse apoio. E então a gente fica muito feliz assim quando conta a história dele, porque ele sempre falou assim assertivamente que ele ia voltar pra rua, que ele ia ficar na rua, que o lugar dele era na rua. E ele tá lá com a família, bem, saudável e, né, vivendo a vida dele do jeito que todo mundo tem que viver, com dignidade, né, com amor e com esse suporte todo. E também tem a história dos carrinhos, mas eu já contei que a gente fez aí essa entrega dos carrinhos, tanto para Maria quanto para os rapazes que estão na rua. Foi muito emocionante, assim, as duas foram surpresa, todo mundo ficou muito emocionado, eles ficaram muito felizes, ficaram incrédulos, assim, eles falavam que, meu Deus, agora eu tenho um lugar para dormir, que é o que muita gente usa, quem tá na rua muitas vezes usa o carrinho também para dormir, para se cobrir da chuva, para, né, ter um pouquinho menos de vento batendo, enfim. Então foi muito emocionante, assim, a gente viu que, acho que nesses momentos a gente entendeu que o sopão é muito além da entrega de comida, mas a gente leva muito mais por trás disso e a gente tenta, da maneira que a gente puder, tentar lembrar as pessoas de que elas são dignas, de que elas merecem tudo que elas sonham em ter e de que vale a pena lutar, vale a pena correr atrás. E, enfim, a gente faz o possível para tentar um dia, quem sabe, mesmo que seja devagarinho, tentar levar essas pessoas para terem uma casa, para terem um emprego, para terem uma vida um pouquinho melhor, né? Uma vida um pouquinho menos exposta e tão invisível ao mesmo tempo, né? Porque as pessoas estão na rua, estão totalmente expostas, mas são muito invisíveis. Então, tem várias histórias assim, mas eu acho que essas são as mais emocionantes, assim, as mais marcantes, que mostram pra gente o porquê que a gente faz o que a gente faz. A gente até teve alguns comentários ali um pouquinho mais atrás na nossa conversa, né? A Sônia tinha falado que vocês são demais. Falaram aqui que vocês... Foi lindo, né? Esse trabalho, a Maria, o Ademir aqui falou parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Eu perdi, desculpa, aqui no meio algum comentário que também estava elogiando vocês. Ficaram bonzinhos. Então, quem quiser já aproveitar, seguir o Sopão Curitiba, seguir aqui a Rádio Mais para acompanhar outras histórias, né? E eu queria saber, Lari, vocês têm parceiros para estar atuando, às vezes quando vocês precisam de alguma, por exemplo, dos carrinhos, né? Algum parceiro maior que ajude vocês com essa parte, ou são apenas os voluntários mesmo? A gente tem algumas parcerias. O Sopão, ele não é uma ONG ainda instituída, né? Então, infelizmente, é um pouquinho mais difícil de conseguir algumas outras parcerias que exigem CNPJ, enfim. Mas a gente tem umas parcerias muito bacanas. O Café Pertucci, que é aqui do centro de Curitiba, eles são um ponto de coleta, então eles sempre recebem doação pra gente. Daí, como a gente não tem uma sede, isso quebra um galho enorme, né? E também, recentemente, a gente conseguiu uma parceria com o SEASA, com o Banco de Alimentos do SEASA. Então, toda semana a gente pega parte das verduras que iam ser descartadas e a gente transforma isso em comida. A gente ama fazer isso porque, né, quando a gente está na rua, quando a gente vê as pessoas na rua, a gente começa a entender muito mais o impacto que tem o nosso desperdício de comida, né? Como isso afeta as pessoas.
Então, essa parceria tem sido muito bacana, assim, porque daí a gente consegue levar uma comida nutritiva de verdade, com bastante verdura. A gente consegue levar suco natural, que é uma coisa que é tão simples, a gente consegue fazer em casa sempre que puder. E as pessoas, quando veem o suco natural, elas brilham os olhos, assim, então tem sido muito bacana, a gente tem essa parceria. A gente tem uma parceria também que agora a gente vai começar a receber cesta básica todo mês para poder fazer esse repasse para as pessoas das comunidades. A gente tem também uma parceria, não chega a ser uma parceria, mas a gente tem um pessoal no Sopão que é voluntário e eles fazem uma doação para a gente de refrigerante várias vezes, que daí a gente consegue levar também, que é uma coisinha diferente, né? Então, mas o resto, assim, a maioria é campanha dos voluntários, a gente faz a mobilização para arrecadar dinheiro para comprar os carrinhos, para comprar, de repente, carne para as marmitas, para pagar as embalagens. É tudo dos voluntários mesmo. Campanha interna do Sopão, às vezes a gente abre as campanhas aqui no Insta mesmo para divulgar para a galera ajudar. Mas a grande maioria é assim mesmo. Eu brinco que a gente consegue as coisas no grito, geralmente, até a gente conseguir né, formalizar como ONG, daí a gente consegue buscar as parcerias de uma maneira mais certinha, né, do jeitinho que normalmente rola essas parcerias com ONGs e com empresas. Mas por enquanto é com a ajuda de voluntários mesmo. E você até citou agora o ponto de coleta. Vocês têm mais algum ponto de coleta? Aos sábados a gente recebe as doações na cozinha mesmo. Quem quiser levar lá, fica na barreirinha. Eu posso passar o endereço para quem quiser. E durante a semana, por enquanto, nosso ponto de coleta é no Café Pertucci. A gente está aí buscando mais alguns, mas por enquanto é esse. Fica bem na região central de Curitiba, então é uma localização bem boa para deixar as doações e pode ser todos os dias deixado lá. Lari, a gente tem tempo ainda. Você quer contar mais alguma história ou falar de outra experiência do voluntariado de alguém? Pode contar pra gente. Bom, eu tenho medo de me empolgar muito aqui, mas eu vou. Ainda bem que a gente tem tempo. Eu gosto muito de sempre contar as histórias das pessoas, principalmente para aproximar a galera de na rua, porque eu acho que a gente tem muito essa imagem deturpada, né? Como eu já falei, eu mesma já reproduzi preconceitos que às vezes eu nem percebia quando a gente fecha o vidro do carro para quem está na rua, quando a gente atravessa a rua, né, para não conversar, a gente acaba reforçando esse preconceito, a gente acaba reforçando muitas vezes sem nem saber o sofrimento que as pessoas têm na rua, porque daí acaba acontecendo abordagens mais agressivas para quem está na rua, acaba acontecendo né, algum outro tipo de violência contra quem está na rua, tá reproduzindo esses preconceitos, porque a gente está reforçando esses preconceitos, né? Então eu sempre gosto de falar disso, porque a gente, às vezes eu falo para as pessoas, eu falo que todos nós somos corresponsáveis pelo problema de quem está em situação de rua. E as pessoas ficam meio em choque, assim, tipo, como que eu sou responsável? Eu nunca fiz nada, né? Mas a gente faz, indiretamente a gente faz. E eu acho que é muito importante a gente ter esse momento de reflexão sempre, para entender de que forma que a gente é corresponsável, como que a gente pode mudar isso. Às vezes, sem nem sair de casa, sem participar ativamente do voluntariado, você consegue ajudar. Você consegue, a longo prazo, quem sabe, no mundo ideal, né, reduzir um pouquinho esse preconceito que a gente tem com quem está na rua, reduzir também o tipo de abordagem agressiva que muitas vezes o agente de segurança pública tem com quem está na rua, né? E às vezes sem nem uma abordagem prévia. Às vezes a pessoa só está deitada, só está dormindo e alguém já chega um pouco mais, de maneira mais agressiva. E isso tudo porque nós, enquanto sociedade, tratamos com preconceito, né? Porque a gente vê com preconceito. Então, eu acho que parece um pouco passivo-agressivo falar, né, que todos nós somos corresponsáveis, mas eu acho que é uma reflexão importantíssima, porque eu acho que o trabalho de quem leva comida, de quem atende quem está na rua, é um trabalho muito bacana, é um trabalho que muda a vida das pessoas, né, num trabalho de formiguinha, mas se a gente caminha sozinho, a gente vai demorar muito mais para chegar onde a gente quer.
Então, é muito importante ter essa reflexão, entender de que forma que a gente pode ajudar, além de entregar comida, para tentar reduzir um pouquinho dessa imagem deturpada que a gente tem de quem está na rua, para tentar garantir a essas pessoas o maior acesso a emprego para quem quer, né? Porque muitas vezes as pessoas levam não na cara e às vezes a pessoa tem, né, um histórico muito bom, uma capacidade muito boa, né, para trabalhar, ela tem essas habilidades que aquele emprego precisa, enfim. Eu acho que é muito importante a gente refletir sempre sobre isso, entender como um simples fechar de vidro no sinaleiro pode ser algo que está reforçando esse preconceito, que está afastando as pessoas na rua de emprego, de acesso à saúde, de acesso à moradia. Então, eu acho que é uma reflexão assim que, inclusive, eu sempre falo para as pessoas participarem do trabalho voluntário, porque isso, quando você vai para a rua conhecer essas pessoas, isso te permite entender como é importante a gente ter um pouquinho mais de empatia, um pouquinho mais de respeito, não só por conta daquela pessoa, mas num contexto geral, por conta da distância que é criada, desse abismo que é criado entre quem está na rua e o resto da sociedade, né? Então, é um convite que eu deixo para quem está assistindo, para fazer essa reflexão, para tentar entender o impacto que tem quando a gente reproduz preconceitos bem infundados, quando a gente reproduz discursos ultrapassados já, né? E quanto a gente reproduz um medo sem nem saber do que a gente tem medo. A gente, né, trata com medo, se afasta, não acha que vai ser agredido, que vai ser qualquer coisa, sem nem conhecer a pessoa. E às vezes é uma pessoa normal que está ali, que tem saudade da mãe, é uma pessoa que quer trabalhar, é uma pessoa que quer passar o Natal com a família, é uma pessoa que se formou na faculdade, que perdeu um ente querido e não tinha um apoio, acabou indo para a rua. Uma pessoa que se envolveu com drogas e não conseguiu largar. É uma pessoa que tem filhos, que tem saudade dos filhos. É uma pessoa que, né, tem aí diversas qualidades. Uma pessoa engraçada, divertida, que nem a gente. É uma pessoa que, enfim, tem todo tipo de história na rua. Ser morador de rua não é o que define quem está na rua. Isso é uma coisa das pessoas, né? É uma característica. Ela está em situação de rua, mas isso não é o que ela é. As pessoas são muito mais do que isso. E eu acho que o meu convite é sempre para a gente lembrar disso quando a gente for reproduzir qualquer tipo de discurso infundado, discurso pronto, né? De quem está na rua é vagabundo, quem está lá é porque quer. Para a gente lembrar que a gente está falando de pessoas, a gente está falando de histórias, de sonhos, né? De medos, assim como eu e você. Então, queria deixar esse... Eu tô quase chorando aí. Eu queria deixar esse convite mesmo para a gente refletir, para a gente pensar que tipo de discurso a gente está reproduzindo, o que a gente está passando para as pessoas, o que a gente está... De que forma a gente está impactando, positivo ou negativamente, quem está na rua, quem está em situação de vulnerabilidade, ao reproduzir todos esses discursos que a gente já conhece aí, né? E você mesmo até falando, lembrei de situações da minha própria vida, onde a gente é, às vezes, induzido a ter esse preconceito, né? Olha lá, atravessa, fecha rápido o vidro do carro. Você falando, isso me veio muito à cabeça, muito Sim. mesmo, e eu escuto isso de muitas pessoas, eu escutei em várias famílias, amigos, até mesmo dentro da minha, e se a gente não para pensar, a gente continua levando esse preconceito para frente, né? Sim, é automático, né? A gente reproduz sem nem perceber, às vezes não é por maldade, porque a gente está acostumado a agir dessa forma, a gente está acostumado a não dar atenção para quem está na rua, porque a gente acha que a pessoa escolheu estar lá, então não é problema meu. E nem sempre é assim, né? Eu diria que quase nunca é assim. Então, eu acho que vale muito a gente ter essa reflexão sempre, e vale a gente lembrar e entender que, assim, o que separa eu de uma pessoa que está na rua são as faltas de oportunidade que a pessoa tem. Porque às vezes a pessoa, se ela tivesse a mesma oportunidade que eu tive de estudar, por exemplo, ela não estaria lá. Se a pessoa tivesse a mesma oportunidade de, às vezes, se tratar quando teve algum problema de depressão, como eu tive, a pessoa não estaria lá. Então, eu acho que o que nos difere é muito pouco.
e o que nos aproxima é muito, assim. Então, a gente sempre tem que lembrar que podia ser a gente, né? Se você não tivesse um apoio, se você não tivesse uma família que te dá um suporte para você passar por alguma dificuldade, se você não tivesse um emprego e tivesse passando dificuldade nesse período de pandemia, se você não tivesse como pagar o aluguel, é muito fácil de visualizar que poderia ser a gente. Então, a gente tem que ter esse senso de olhar para o próximo, de entender essa dificuldade da pessoa não como uma escolha, mas realmente como isso que ela é, uma dificuldade, um momento, uma fase, e tentar afastar um pouquinho esse olhar mais crítico, né, de reduzir a pessoa a isso, porque às vezes ela teve a mesma história que a gente teve até uma parte, e depois a gente seguiram caminhos diferentes, né, e a gente já viu isso na rua algumas vezes. Tem pessoas que foram entregar comida, voluntários que foram entregar comida com a gente, viram pessoas conhecidas, viram gente que era ex-aluno, gente que era vizinho, e aí a gente percebe, né, o quão próximo as pessoas estão e como realmente poderia ser a gente. Poderia ser qualquer pessoa que a gente conhece, né? Então a gente tem que ter um respeito, tem que ter esse cuidado e esse olhar um pouquinho mais empático, assim, de se colocar no lugar do outro, porque realmente poderia ser você no lugar do outro. Então, você tem várias formas de ajudar, pode ser com roupa, pode ser com brinquedo, com alimentos, né? Como a Lari falou aqui, que precisam bastante, quem puder ajudar, mas também mudando esse pensamento, tendo essa empatia, né? Pensando mais no outro. Até a Maria falou aqui, né? Que são pessoas como nós, que só com histórias diferentes, só que com histórias diferentes, né? Que merecem a nossa atenção. Então, às vezes, até uma simples conversa com a pessoa já vale muito o dia dela, né? E eu tô contando aqui nosso tempo. Às vezes a pessoa ela só precisa desabafar, né? Verdade. E para não acabar o nosso tempo sem a gente se despedir, sem você poder falar um pouquinho mais das redes sociais do São Paulo Curitiba, eu vou pedir agora para você falar de todas as formas de contato, para as pessoas até mesmo que querem acompanhar. Até conversei com algumas ONGs, de alguns projetos que falam que até mesmo o compartilhamento, né, dos materiais, do perfil, que às vezes você não pode ajudar, mas outra pessoa que viu pode. Então, eu vou pedir para que você fale no Instagram, Facebook, e-mail, tudo que a ONG tem de contato para poder ajudar. Bom, a gente tem o Instagram aqui, @sopão_curitiba, né? Para quem quiser. Eu acho que é a nossa rede social mais ativa, é o mais rápido da galera responder. Então, a gente divulga todas as ações aqui, tem uma transparência bem grande aqui. A gente tem também o nosso Facebook, que é Sopão Curitiba. E o meu telefone para contato para quem quiser conversar, tirar qualquer dúvida, saber de alguma coisa que às vezes não ficou muito claro. Eu posso falar o número ou você coloca na legenda, o que você prefere? Pode falar, coloco na legenda junto e quando eu conseguir salvar a live, eu coloco lá também. Pode falar. Meu número é 99722-3113. E daí, só conversar comigo que eu tiro todas as dúvidas. A gente coloca no grupo, se você quiser participar mais ativamente. Enfim, estou super à disposição. A gente sempre aceita novos voluntários e a gente incentiva muito por todos esses motivos que eu falei. Às vezes, você pode ir uma vez só para conhecer a realidade, para ver esse incômodo na sua cabeça, assim, de o que eu estou reproduzindo de errado, o que eu posso mudar, o que eu posso ensinar para outras pessoas, porque isso é tão enquanto você entregar comida, quanto você doar o seu tempo diretamente. Enfim, é muito bem-vindo, então todo mundo é muito bem-vindo no Sopão. E eu estou à disposição para quem quiser conversar, para quem quiser tirar dúvidas, fazer críticas, dar sugestões. Estou super aberta. Então, Ari, a gente vai, infelizmente, encerrar por aqui. A conversa está muito boa, mas né, eu não gosto que quando o GTV derruba a gente sem se despedir. Eu agradeço demais você ter aceitado aqui o convite da Rádio Mais para conversar com a gente no Mais Social. Convido todo mundo a curtir o Sopão Curitiba, acompanhar o trabalho deles, curtir também aqui a Rádio Mais para acompanhar todos esses trabalhos, toda vez que a gente faz live toda quinta-feira. Se alguém também quiser deixar uma sugestão, né, para a gente conversar com alguma ONG, projeto, para poder fazer essa divulgação, para poder conversar, conhecer sobre o projeto, também está aberto. Lari,
Deixa esse espacinho aqui para você poder agradecer quem você quiser e mandar um beijo para quem estiver esperando. Eu queria te agradecer muito pela oportunidade. Acho que esse espaço é importantíssimo, esses momentos de reflexão, não só de chamar as pessoas para participar do Sopão, mas de refletirem também, né? Esse convite para reflexão ele é muito importante. Então, obrigada mesmo pelo convite, pela oportunidade, por abrir esse espaço para a gente conversar. Agradeço de coração e obrigada para todo mundo que assistiu. Quem quiser participar do Sopão, venham, vão ser muito bem-vindos. E é isso, eu queria só agradecer e convidar todo mundo para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, para conversar, para de repente participar ativamente. E fica o meu convite também para a gente começar a refletir para tentar mudar um pouquinho essa realidade, tentar mudar um pouquinho essa imagem que a gente cresceu ouvindo e que a gente pode mudar. E então é isso. Obrigada mesmo, gente. E Muito obrigada, obrigada. Bruna, pelo convite. Que isso, a gente que agradece, né? Você ter aceitado, né, esse tempo para conversar com a gente. Obrigada a você, a todos os voluntários do Sopão Curitiba, né? Muito orgulho de vocês, desse trabalho que vocês fazem. E eu espero que essa pandemia passe logo para que a gente possa se ver, que vocês possam, né? Todo mundo que Sim. vem aqui conversar comigo pela rede social, vem até o estúdio conversar com a gente aqui. Muito obrigada, Lari. Obrigada. Até a próxima!